Olá pessoal, estamos de volta para mais uma edição da sua história de vida aqui pela Rádio Emissora da Barra M1030 na Sirene RB. Eu quero já no começo agradecer aí a audiência da Silvana, da Tereza, da Marina, da Karina, da dona Maura e também do senhor Antônio Luiz, pessoal aqui de Barra Bonita, esperando a sua história de vida aqui pela Rádio Emissora da Barra na Sirene RB. Gol contra. Meu amigo Maurício Fusco, ninguém apostava no Márcio. Quando eu digo ninguém, eu estou dizendo que nem a família dele. O Márcio, vagabundo. O Márcio, não dá pra nada não. Isso é coisa de querer ser jogador de futebol. É loucura na cabeça desse menino. Esse menino merece uma surra. Maurício, isso ele ouvia dos amigos não. Isso o Márcio ouvia dentro de casa, dos próprios familiares. E essa palavra vinha muitas vezes da sua mãe, muitas vezes essas palavras vinham do seu pai, dos seus irmãos. O Márcio é isso, o Márcio é aquilo. Não tem valor nenhum. Um menino que sonhava ser jogador de futebol. Dia desses até vi uma notícias de um menino no Rio de Janeiro que voltava de um treino. Eu acho que era time do Vasco ou coisa do tipo, que fora alvejado pela polícia, que o confundiu como traficante. Mas a realidade do nosso país é dura, sabe? O pobre, aquele que não tem muita chance e muitas oportunidades na vida, ou ele vai querer ser um cantor ou um jogador de futebol. E quem é que não sonha em ser um Neymar nesta vida, não é? Quem é que não sonha em ser um jogador famoso, um cantor famoso, não é? Desse que a gente vê na TV, andando de carrão, sempre com uma mulher muito bonita, tiracolo, morando em uma mansão, dessas de novela. O Márcio era só esse garoto. Mas a família não botava fé nele não, Maurício. Então quando eu o conheço um Márcio já de 15 para 16 anos, com uma baixa autoestima violenta. Mas eu não. Quando eu vi o Márcio jogando pela primeira vez, e nós nos encontramos muito por acaso, porque na realidade eu fui acompanhar uma amiga minha que tinha um namoradinho que treinava nesse mesmo clube onde o Márcio treinava. Aí um dia eu fui assistir o treino, fui ver o treino, e quando eu vi o Márcio, eu logo me apaixonei. Eu me apaixonei. O Márcio não é bonito. Se eu te falar que o Márcio é lindo, para mim né? Mas sempre será maravilhoso. Mas não é um cara assim lindo, um Reinaldo Giannichini. Não é. Mas pensa num homem carismático. Naquela época ainda um garoto. Pensa num rapazinho, num garoto carismático, Maurício. Eu fiquei apaixonada já na primeira vez que eu vi ele. Pois é. Fiquei tão apaixonada que logo pedi para que o namoradinho da minha amiga nos apresentasse. E assim ela o fez, e ele o fez. E naquele mesmo dia conversamos muito. E tínhamos muitas coisas em comum, entre as quais as dificuldades com as famílias. Eu do meu lado com a minha. Porque se o Márcio do lado de lá não tinha o apoio do pai e da mãe, do lado de cá eu, Maria, também não tinha o apoio dos meus pais. Muito menos dos meus irmãos. Maria não vai dar em nada, hein? Maria só quer saber de namorar. Maria só quer saber de rua. Mãe, a Maria não quer ajudar nem lavar a louça, mãe. Você acha que essa menina vai dar para alguma coisa? Não se mete, menina, comigo. Era assim lá em casa, Maurício. Era assim. Então eu desabafava de um lado, falava dos males da minha família. E o Márcio falava das dificuldades que enfrentava com a família dele. Isso nos uniu e muito, Maurício. Porque quando você vem de um lugar, quando você nasce
num berço muito pobre, a tua realidade é bem diferente, muito diferente. Ô Maurício, eu fui saber o que era andar de carro, eu já tinha mais de 12, 13 anos. Já. Eu não sei, por exemplo, andar de bicicleta, porque eu nunca tive uma bicicleta. Eu, por exemplo, eu nunca pude frequentar um clube, uma piscina olímpica. Eu também não sei nadar, porque eu nunca tive acesso a isso, não, nunca. E aí eu conheço o Márcio, eu acho que tudo isso apressou o nosso relacionamento. Olha, por favor, eu não estou usando isso como justificativa, não. Mas quando eu me engravidei, eu engravidei por pura desinformação. Pura desinformação. Não que eu não soubesse o que estava fazendo, não é isso. Mas eu não tinha quem me aconselhasse, Maurício. Eu não tinha quem me ajudasse. Quem chegasse em mim e dissesse, olha, isso não é certo, a mulher tem que ser assim, a mulher tem que se comportar dessa maneira. Eu não tinha. Da minha família, eu tinha uns tapas que eu recebia, quase que semanalmente. Então, quando eu engravidei, se eu era tida como ovelha negra da família, aí então, Maurício, fiquei taxado de vez. O meu pai nos obrigou ao casamento e eu me casei, menina de tudo. Eu contava 16 anos, Maurício, quando me casei. O Márcio nem maior de idade era, a época era outra. Mas mesmo assim, ele foi muito homem para nos assumir, mesmo trabalhando como servente de pedreiro e ganhando talvez menos do que um salário mínimo, Maurício. E com muito sacrifício, montamos a nossa casinha e fomos à luta. De um lado, eu como empregada doméstica e ele como servente de pedreiro. Então você imagina daí a nossa renda e as dificuldades que enfrentaríamos dali em diante. Até que nasceu a nossa primeira filha, a Márcia, nome que eu escolhi em homenagem ao pai e ao Márcio. E eu era grande incentivadora, grande, porque mesmo trabalhando como servente de pedreiro, Maurício, sabendo das suas obrigações como pai, ele ainda sonhava em ser um grande jogador de futebol. E por que não? Vai lá, vai treinar. Eu cuidava da alimentação dele, eu pegava no pé dele, ele levantava logo cedo, ia treinar. E ele, graças a Deus, arrumou alguém que o ajudou para conciliar as duas coisas. O ser o jogador de futebol com o servente de pedreiro. É bem oposto as coisas, né? Bem oposto. Mas Maurício, como se não bastasse, a Márcia nasce e quando ela completa 6 meses, eu descubro estar grávida de novo. Meu Deus do céu, não é possível isso. Mas amor, você... Márcio, se eu me preveni ou deixei de me prevenir, agora já foi, não é o caso, agora eu estou grávida. E você sabe meu pensamento sobre gravidez, né? Eu não vou interrompê-la nunca. E nós vamos ter mais um filho. Se Deus mandou, vamos aceitar. Só que desta vez não era mais um filho, não. Nossa, eu ainda não tinha 18 anos, Maurício. A Márcia ainda mal tinha saído da fase de cólicas. E eu grávida de novo. Só que agora eram 2. Se da primeira vez eu engravidei e tive a Márcia, agora nasceram 2 meninos. 2 meninos. Gêmeos. Eu estava grávida de gêmeos, Maurício. Eu tinha dificuldade para criar a Márcia. E se dificuldade para criar a Márcia já era grande, imagina agora gêmeos. Mais 2. E eu comi o pão que o diabo amassou, Maurício. Maurício, não é fácil por uma pessoa como eu limitada, para uma pessoa como meu marido, da época também limitado. Inclusive financeiramente, porque as famílias não queriam ajudar, não. Não, as famílias não estavam nem aí. Minha mãe jogava na minha cara todo dia. Quem mandou embuchar assim? Se vira agora. Segura porque o filho é teu. Eu ouvia coisas do tipo, Maurício. Eu muitas vezes deixei de comer para ter dinheiro para comprar leite para os meus filhos, Maurício. Muitas vezes. Isso é muito dolorido de dizer, mas é realidade. Porque todo mundo fala assim, sabe, Maurício? Eu vou ajudar. Mas na hora do vamos ver mesmo, na hora da ajuda, na hora do pega para capar que você precisa do dinheiro,
na hora que você precisa de um pacote de fraldas, na hora que você precisa de uma lata de leite. Pouquíssimos são aqueles que nos socorrem. Pouquíssimos. E eu travei essa batalha, eu também não podia me ausentar muito. Quer dizer, eu não podia trabalhar, porque ou eu iria trabalhar, ou iria cuidar dos meus filhos. De vez em quando vinha um ou outro para me ajudar ali, mas nem sempre eu tinha esse apoio, essa ajuda. Então o Márcio chega para mim e diz assim: amor, faz o seguinte, priorize os nossos filhos, cuide dos nossos filhos, cuide dos nossos filhos. Não precisa trabalhar, eu vou dobrar o turno, sabe? Eu estou no emprego, eu vou arrumar mais um, porque arrumando mais um emprego, sabe? Eu dou conta, com muito sacrifício. Meu patrão inclusive falou que vai nos ajudar, meu patrão inclusive disse que vai dar um jeito, vamos em frente. Não, mas e os teus treinos? E o futebol? Como é que faz? Você precisa cuidar disso. Como é que nós vamos fazer? Tem o jogo, tem o treino, você não pode se ausentar. Não, amor, esquece isso. Isso é sonho, Maria. Isso é sonho. Vamos acordar para a realidade. Não, mas você tem aquele teste ainda em São Paulo. Na Portuguesa. Você esqueceu? Você tem que estar preparado. É sonho, mas o sonho pode virar realidade, meu amor. Maurício, teve um momento que nem o Márcio acreditava no sonho dele mais. Mas eu acreditava muito nele. Eu sabia que iria dar certo. Algo dentro de mim dizia, não desista. Algo dentro de mim dizia, continue. E eu não deixava não, embora o desânimo de vez em quando batesse, até em mim inclusive. Foi aí que a minha história muda num piscar de olhos, Maurício. A minha história muda em um piscar de olhos, Maurício. Na época nós morávamos em Campinas e ele teria que fazer um teste para Portuguesa, em São Paulo. E eu estava botando a maior fé nesse teste, Maurício. Tanto foi que a essa altura do campeonato, mesmo já tendo 3 filhos, o Márcio vem fazer o teste em São Paulo, trabalhando como servente de pedreiro, e à noite fazia um bico em uma pizzaria próxima à minha casa. Quer dizer, uma pizzaria, Maurício, um barzinho, né, que vendia pizza, e ele fazia entregas de pizza, mas não era de moto não, porque moto nós não tínhamos, ele fazia entrega de bicicleta mesmo. Então, ali, pelo menos nas casas da região, ele conseguia defender mais um dinheirinho, entregando pizza de bicicleta. Pediu a folga, porque o teste seria numa sexta-feira. Ele vem para esse teste de ônibus, faz esse teste da Portuguesa e passa pelo teste. Isso, o Márcio passa pelo teste. Quando o tal treinador do time da Portuguesa viu o Márcio jogar bola, e ele de fato jogava muita bola, ele se apaixonou pelo jeito do Márcio. Um jeito envolvente, carismático, aquilo que eu te disse no início. Sabe, uma pessoa que cai na graça facinho, onde chega contagia a todos. Pois bem, o técnico gostou tanto do Márcio que disse a ele: olha, vem para São Paulo. Vem para São Paulo. Mas olha, eu não posso, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho 3 filhos, eu tenho que... Não, vem. Quanto é que você ganha lá em Campinas? E aí suponhamos que ele tenha dito, era um outro dinheiro, mas suponhamos que ele tivesse dito 2.000. Não tem problema, eu te dou esses 2.000, mas vem até São Paulo. E você vai só jogar futebol. Não era possível, parecia um sonho, Maurício. Então o meu marido havia conseguido aquilo que ele tanto sonhou, viver daquilo que tanto amava. Deixaria de ser entregador de pizza, deixaria de ser a servente de pedreiro, assistente de pedreiro, deixaria de ser e seria jogador de futebol, profissional. Ele seria isso, ganharia só para isso. Então ele chega em casa realizado, feliz e contente. Vibramos muito, teve até churrasco naquele final de semana. A família mal acreditava,
Não é que o tal do Márcio, o menino vagabundo que não queria nada com nada nessa vida, era um baita de um pai, agora ia jogar na Portuguesa, e se iria um jogador profissional, iria ganhar para isso. Agora eu quero ver, vão dizer alguma coisa agora? Vão dizer o que agora? Qual era o combinado? O combinado era o Márcio viria para São Paulo, iria morar em um alojamento. Eu, com os 3 filhos, continuaríamos em Campinas. Não poderíamos sair da proteção da minha casa, embora pequenininha. Eu não poderia sair daqui da minha casa, desse ambiente. Ali eu estava mais seguro. Conhecia a vizinhança, a família por perto, e o dinheiro não faltaria. Por quê? Porque o Márcio ganharia o equivalente àquele que ele estava ganhando em Campinas em 2 serviços. Então, quando ele ganhasse mais força como jogador de futebol, ele então nos buscaria. Ele viria toda sexta-feira para Campinas e no domingo à noite volta para São Paulo. Ou nos dias de folga, na segunda ficava até terça-noite, pedia uma folga aqui, outra ali, e assim a coisa foi acontecendo, Maurício. E eu incentivando muito. Eu fui a maior incentivadora. Eu fui a grande incentivadora dele. Tanto foi que o Márcio deu certo como jogador de futebol. E dando certo como jogador de futebol, Maurício, do dia para a noite, ele já não era mais um assalariado com R$2.000 por mês. Não era. Dando certo no futebol, um outro time o viu e a partir de agora, eu revelo a você, Márcio é um codinome. Não é o nome verdadeiro deste que fora um grande jogador e que continua sendo aclamado pela torcida de um país inteiro. Eu não posso revelar o nome. Confiei esta carta ao teu programa e agora eu digo por quê. Porque a maior decepção da minha vida, Maurício, veio 6 meses depois. Ele estava em São Paulo sozinho. E sozinho, numa destas noites e noitadas onde os goleiros saem para se divertirem, ele conheceu uma mulher. Loira, alta, bonita, olhos azuis. Agora ele tinha condições de comprar um carro, né? E durante 2 anos e meio, eu achando que estava abafando, ele estava retardando a minha vida para São Paulo, porque pensava na segurança dos filhos, era desculpa dele. E ele morando com a amante, Maurício, em São Paulo. Pode um negócio desse? Eu descobri tudo, porque a própria, cansada de ser a outra, um dia me procurou, com fotos, álbuns e tudo mais da forma que poderia provar. Eles moravam em um luxuoso apartamento na zona leste de São Paulo. Foi o que eu recebi. Por tudo aquilo que fiz, por todo o incentivo que eu dei a ele, por tudo aquilo que me dediquei e por ter acreditado muito nele. Que talvez o seu pai e sua mãe tivessem razão quando olhavam para ele, porque conheciam o seu caráter. Dizem que a pessoa muda com o poder. Não. O poder e o dinheiro apenas revela quem de fato a pessoa é. Isso já dizia meu finado pai, o seu Antônio. Ele paga a pensão dos filhos. Sim, eu vivo melhor, Maurício. Mas essa é a minha história, meu amigo. Eu não sei, de alguma maneira eu acho que ele vai ficar sabendo que Ele vai ficar sabendo que eu contei tudo em uma carta e decidi contar para o Brasil através do seu programa, pelo teu canal e também pela internet, pelo teu Facebook, para todas as pessoas que estão ouvindo, principalmente as mulheres. Muito cuidado. Confiança demais às vezes acaba com a gente. Muito cuidado. Confiança demais
às vezes acabam com a gente. Que história, não? Que desabafo, né? Maria, que também está usando um pseudônimo. Espero, de alguma forma, ter contado a história como você queria. Eu tenho certeza que Deus vai retribuir a você, porque a Bíblia é muito sábia quando diz: aquilo que a gente semear, nós vamos colher. E não tenha dúvida de que o teu ex-marido vai colher aquilo que plantou. Não tenha dúvida. Muito obrigado. Mais uma história que nós contamos aqui na Rádio Emissora da Barra, na Sirene RB, na sua história de vida. Na sequência você fica aí com a programação da Rádio Emissora da Barra, daqui a pouco o RB Notícia, e a gente volta numa outra oportunidade. Tchau, pessoal. Forte abraço. Deus é contigo e família.